Fala, torcedor vascaíno, o Brighton da Inglaterra está preparando uma proposta milionária para comprar a joia do Vasco da Gama, o menino Ryan. Ryan vem se destacando nos últimos jogos com a camisa do Vasco, ainda mais após a chegada do treinador Fernando Diniz. O Diniz, inclusive, não quer que o Vasco venda o jogador por agora. Mas é claro, chegando uma proposta milionária e irrecusável para o Vasco vai ter que vender. Até porque a situação financeira do Vasco hoje não é das melhores. E o PP, jogador que joga no Porto, ex-Grêmio aqui no Brasil, e que inclusive está na lista do Porto após ser eliminado, do Super Mundial. O Porto fez uma lista de jogadores que vai mandar embora. E o PP está nessa lista. O PP talvez pode ser uma possibilidade de vir jogar no Vasco da Gama. Isso aí, você aceitaria? Pode vir? E aí? Fica a dúvida. Coloca aqui nos comentários a sua opinião. E um querido da torcida do Vasco, era considerado uma joia do Vasco. O Vasco vendeu para o Los Angeles Galaxy, que a gente está falando do Gabriel Peck. O Palmeiras está interessado na contratação do jogador. Isso mesmo. Estão preparados para talvez ver o Gabriel Peck com a camisa do Palmeiras? Enfim, se você não me conhece, está chegando agora, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno, aqui você fica por dentro de todas as últimas notícias e novidades sobre o Vasco da Gama. Vou pedir, é claro, para você clicar aí no botão do like e também para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações dos nossos vídeos, beleza? Agora, sem enrolação nenhuma, vão para as informações porque tem informações importantes pra gente falar. Vamos tentar chegar pelo menos aí, pessoal, a 40 likes. Tem muita gente esquecendo também, dá essa moral, beleza? Vamos falar sobre um querido da torcida do Vasco. Eu mesmo gosto do Gabriel Peck, um jogador que quando estava vestindo a camisa do Vasco, se esforçava, dava a vida dentro de campo, etc. Então tá ali, o Palmeiras, time brasileiro, está interessado na contratação do Gabriel Peck e já iniciou os primeiros contatos para a contratação do atacante de 24 anos que joga hoje no Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos, que joga MLS. O Peck, cara, foi um jogador muito importante pro Vasco, Eu acho que ele foi vendido por preço de banana, na minha opinião. O Vasco vendeu ele por 50 milhões de reais. E aí depois comprou o Watson por 30. Pra mim não fez sentido algum. Era melhor ter ficado com o Peck pra tentar depois vender por um preço maior, ou seja o que for. Mas enfim, era a época da 777, não tem muito o que fazer. Essa empresa não sabia nem o que estava fazendo com dinheiro, Peck foi vendido pro Los Angeles Galaxy. Ano passado fez uma baita temporada. Números muito bons, inclusive estava no top 5 de melhores jogadores da liga, mas essa temporada atual está em baixa nos Estados Unidos. E aí o Palmeiras está de olho, está interessado, está querendo contratar o Gabriel Peck. Talvez aí, pessoal, infelizmente a gente vai ver aí o Gabriel Peck vestindo a camisa do Palmeiras, talvez aí quando voltar ao Brasileirão, talvez, seja o que for, Vamos ver aí. Não é uma notícia relacionada ao Vasco, mas é um jogador ex-vascaíno aí, ex-Vasco, que a torcida gosta bastante, Bom, uma outra informação que a gente vai falar, e a informação mais importante desse vídeo, é sobre o Ryan. O Ryan vem se destacando muito no Vasco da Gama, ainda mais após a chegada do treinador Fernando Diniz, que tem dado aqueles puxões de orelha e que tem dado muito certo. O Ryan ele foi muito importante e está sendo muito importante para o Vasco nessa temporada, ainda mais após a chegada do Diniz. Então tá ali. O jogador é muito jovem, 18 anos de idade, 19 talvez, 18 ou 19, jogador muito jovem que está despertando de interesse de diversos clubes da Europa, da Inglaterra, da Espanha, da Itália, de diversos clubes. Então vamos lá, proposta por Ryan, o Brighton da Inglaterra está preparando uma oferta para contratar o atacante Ryan. O clube inglês aprovou o nome da joia vascaína e já elabora uma proposta oficial para tirar o jovem de São Januário. Outros clubes também estão interessados e a expectativa é que as ofertas cheguem na próxima janela. O Vasco, por sua vez, já montou um projeto para manter Ryan pelo menos até o final do ano. Mas se aparecer uma proposta irrecusável, muito dinheiro, será difícil o Vasco segurar. A novela está só começando, informação dada pelo VDGcast, também pelo canal Vasco. E é exatamente isso. A pedido do treinador Fernando Diniz, o Vasco está tentando manter o Ryan até o final do ano. Mas, chegando uma proposta de 150, 200 milhões de reais, o Vasco hoje, com a situação financeira que a gente vive, seria, meu irmão, um alívio gigantesco para a temporada do Vasco. E ajudar o Vasco a contratar mais jogadores caros para ajudar o elenco, a pagar a folha salarial ali do resto todo do ano, a quitar um pouco da dívida. Cara, seria muito importante reformar totalmente o CT,
pô, seria um baita dinheiro, chegasse ali 150, 200 milhões de reais pelo menino Ryan. Ajudaria muito o Vasco e, cara, ajudaria muito ao Vasco se reerguer cada vez mais, né? Enfim, Ryan é um jogador hoje que é muito importante, mas é um jogador que, cara, a gente tem que vender. Infelizmente, a realidade é essa. O Ryan, como todos os outros jovens do Brasil, a maioria, pelo menos, tem a vontade de jogar na Europa, né? A gente pode colocar até um Transfermarkt aqui pra gente ver o valor do Ryan. Tá aqui, ó, Ryan. Aqui, ó, na tela pra vocês. Aqui, ó, Ryan, Vasco da Gama. O valor de mercado dele hoje, né, é 14 milhões de euros, tá? 14 milhões de euros hoje seria ali... Ó, 14 milhões de euros em reais aqui, ó. 89 milhões de reais seria o valor do Ryan hoje. Cara, é baixo, né? É baixo, mas o Vasco não vai vender por 100 milhões de reais jogadores. Hoje o Vasco não vende o Ryan por 100 milhões. Né? Antes tinha proposta até mesmo do John Textor, né? Do grupo Eagle, né? Que é o do John Textor, pro jogador inclusive ir pro Lyon. Hoje o Lyon foi rebaixado, inclusive, né? Hoje não, mas uns 2 dias atrás aí, por conta de uma dívida, algo do tipo que o John Textor não pagou lá no campeonato francês, e o Lyon foi rebaixado pra 2ª divisão, né? Tá maior crise lá. Lá na França tá a maior crise, e aqui no Rio, né? O Botafogo tá indo muito bem no Mundial. Tá mil maravilhas. O torcedor do Botafogo tá até tatuando a cara do John Textor, né? Enfim, cada um tem seus lados, mas acaba prejudicando o Botafogo também uma hora. Enfim, cara, o Vasco recusou algumas propostas, mas o Ryan na época não estava se destacando no time profissional. Hoje, o Ryan, após a chegada do treinador Fernando Diniz, o Ryan é um outro jogador no elenco profissional, né, no time principal do Vasco. Hoje é um jogador titular do Vasco que é insubstituível, né? E aí deve chegar uma proposta muito maior, 130 talvez, chuto eu, 140, 150... Talvez, né, se Deus quiser, uns 200 milhões, pô, venderia na hora. Seria um jogador para ajudar muito o Vasco, né, a sua venda ajudaria muito o Vasco aí, e, pô, agilizava muito mais, adiantava muito mais a reestruturação do Vasco da Gama. Pô, dava para reformar o CT, né, terminar de reformar o CT totalmente, dava para fazer boas contratações, quitar algumas dívidas, pagar a folha salarial do elenco do Vasco até o final do ano. Pô, seria muito bom. Cara, agilizaria totalmente o processo de reestruturação do Vasco da Gama, ok? Bom, outra informação que tem, pessoal, é sobre PP. Sabe quem é PP? Não conhece? PP é esse jogador aí que tá na tela, tá? Esse jogador aí que tá na tela, ex-Grêmio. Vamos lá. A informação que tem do BTB é o seguinte: cabe no Vasco? O Admar Lopes, o português, diretor do Vasco da Gama, pode entrar em contato com o Porto, tá? Em busca de um atacante. E o novo diretor executivo do Vasco da Gama, ele pode aproveitar a sua boa relação, né, com o futebol português. Ele tem passagens ali por clubes portugueses para tentar o empréstimo de PP. PP, é PP, eu acho, né? Ex-jogador do Grêmio. O atacante está na barca preparada pelo Porto, né? Após essa eliminação aí no Super Mundial, o vexame que foi, né, pro Porto, era o favorito do grupo e foi eliminado, né? O Porto tá fazendo uma barca e o PP tá nessa barca. Na última temporada, o PP disputou 45 partidas e marcou 6 gols com a equipe portuguesa. E tem um vídeo também aqui do BTB, né, falando sobre o PP. Vamos dar um play aqui no vídeo para vocês escutarem junto comigo. Vamos lá. Muita gente me perguntando, depois que saiu essa notícia sobre o Porto preparar uma barca, né? O Porto foi eliminado da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, inclusive foi recebido por base de protestos da torcida, e agora o Porto está para fazer uma reformulação geral no elenco, prepara uma barca. E assim como o diretor executivo de futebol do Vasco, Admar Lopes, ele tem uma aproximação, ele tem contato com o clube português, saiu uma notícia do Vasco buscar o PP, jogador que foi destaque do Grêmio, teve passagem ali com o técnico Fernando Diniz. Eu me lembro que o Diniz convoca o PP para a seleção brasileira em 2023 e surge essa informação do Vasco ter a possibilidade de contratar esse jogador por empréstimo junto ao Porto. Então tá aí, a informação aí, né, do Jonathan, né, do BTB, créditos ao BTB Esportes também. Cara, informação importante pra gente saber, né, é uma oportunidade de mercado que o Vasco vai tentar contratar. É difícil, um jogador que tá jogando no Porto, né, querendo ou não, após ser eliminado do Super Mundial, mas é o Porto, né, um dos principais clubes da Europa não, de Portugal, né, e que tem muito dinheiro, tem muito mais dinheiro que o Vasco, por exemplo, muito mais. Né, após essa crise aí que eles estão lá dentro,
vão dispensar um monte de jogador. E aí o PP fica livre no mercado e seria uma oportunidade, né, que o Vasco ali poderia talvez trazer o PP. PP, inclusive, para quem não conhece, é um jogador que jogou no Grêmio, né? Ele nasceu, inclusive, no Foz do Iguaçu. Ele tem 28 anos de idade. Pensei que ele era mais jovem, mas ele tem 28 anos de idade já, né? Não é velho. Tem 1,75 de altura e joga pela ponta direita. E é aquele negócio, né? Hoje o titular da ponta direita do Vasco é quem? É o Rayan. Mas o problema é que o Rayan é um jogador que a gente não sabe, é uma incógnita. Pode ser vendido ou não pode. Pode permanecer ou pode sair. E aí? Então o Vasco não pode ficar dependendo disso. O Vasco tem que, né, obviamente, se tiver uma proposta irrecusável, o Vasco vai vender. Mas quem vai ser o ponto? O Lloyd? A gente já viu que o Lloyd não é uma opção para ser titular. Pô, tinha que contratar um bom jogador, né? O PP pode ser jogador. Inclusive, ele é convocado, né, para a seleção brasileira. Foi convocado a alguns jogos da seleção. O valor de mercado dele hoje é de 22 milhões de euros. Pô, 22 milhões de euros hoje deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá. 141 milhões de reais, né? Isso aí, vamos ver, né? Talvez pode ser uma oportunidade de mercado que o Vasco pode abraçar. O jogador vir de graça? Talvez, mas acho muito difícil, né? Já falando isso por causa da informação do BTB, mas eu acho muito difícil vir, né? O jogador tem passagens aqui, ó, pelo Atlético Paranaense Sub-20, Foz FC Sub-20 também, Coritiba Sub-20, depois pro Grêmio, depois do Grêmio ele foi vendido, né, ao Porto. E é onde tá hoje, e vai ser dispensado provavelmente, né? A temporada atual do jogador, ele fez ali 45 jogos, 6 gols e 4 assistências. Temporada passada, 23 e 24, vamos dar uma olhada? Ele fez 50 jogos, 8 gols e 10 assistências. Foram números muito melhores, né? Enfim, quero a sua opinião aí. Aceitaria o PP ou não? Qual é a sua opinião aí, torcedor vascaíno? Coloca aqui nos comentários, que é muito importante. Inclusive, o VDGcast apurou ali com o canal Vasco, né, de que o staff do PP fala ao VDGcast, inclusive, impossível o jogador jogar no Vasco. A equipe VDGcast junto ao canal Vasco buscou o staff de PP após informação sobre uma possível conversa entre o jogador e o Admar Lopes, diretor do Vasco. O staff foi categórico. É impossível o PP jogar no Vasco. Então, aí, por melhor que o Admar, né, o Lopes, seja visto em Portugal, o valor da transação estaria fora do contexto do Vasco, além do jogador ter espaço no futebol europeu. Isso é verdade, né? Ele tem ainda um mercado no futebol europeu, por mais que está embaixo no Porto, mas ele ainda pode jogar em diversos clubes europeus que tem muito mais dinheiro que aqui, né, o Vasco da Gama, por exemplo. Enfim, vamos ver, vamos aguardar aí para ver o que vai surgir, beleza? Sei que a gente tem que falar sobre as informações, a fonte sempre tá na tela para vocês, né, e etc. Bom, pessoal, é isso. Deixa seu like, se inscreva no canal que é muito importante. Aproveite para hypar esse vídeo que ajuda pra caramba. Como eu falei, eu tô criando um projeto que, cara, vai mudar muita coisa aqui no canal. A aparência do canal vai mudar muita coisa nas lives também. E aí, em breve, né, eu tô semana de prova também, tô tendo prova na faculdade. Depois, mês que vem, tô de férias, né, lá pro dia 10, por ali. Eu vou estar de férias e a gente vai voltar com nossas lives aí. A gente vai ver uns 3 dias pra gente fazer live no canal, beleza? Claramente, pré-jogo, pós-jogo também a gente vai fazer, né? Então é isso. Abraço a todos, fiquem todos com Deus. Que papai te abençoe todos vocês, pessoal. Abraço a todos, fiquem todos com Deus. Uma excelente tarde, noite, dia, independente do horário que você está assistindo esse vídeo. Lembrando, eu criei um outro canal de react, né? De reações de torcedores. Vou colocar o link aí nos comentários. Quem quiser se inscrever lá é muito importante. Abraço a todos, fiquem todos com Deus. Não esquece o like, tem muita gente que esquece. Tamo junto. Saudações vascaínas.